Nunca se metam com a minha família. O meu pai contou-me esta história hoje ao almoço e pareceu-me completamente apropriada para este sobredito. Há duas coisas que é preciso saber antes de contar esta história. Estes acontecimentos tiveram lugar nos anos 70, num país do terceiro mundo onde a justiça é feita com as próprias mãos e a família, para o bem e para o mal, é incondicional. A minha família materna, do lado da minha avó, é conhecida na sua cidade por ter explosões de raiva, daquelas que toldam a visão e tornam tudo vermelho, e um temperamento forte. Ninguém na minha família encarnou estas qualidades de forma mais infame do que a minha bisavó, Mama Delia. Mama Delia era uma mulher implacável, violenta com as palavras e também com os punhos. Com Mama Delia, a minha avó, os seus irmãos, e mais tarde, a geração do meu pai, cometer um erro, por mais pequeno que fosse, era uma sentença de morte. Mama Delia era casada com o meu bisavô, obviamente, um magistrado do Supremo Tribunal de Justiça do meu país, e segundo meu pai, um homem bom e muito respeitado por todos. Mas no momento em que ele entrava pela porta de casa, acabava sua autoridade e começava o domínio tirânico da minha bisavó. Nada era feito ou desfeito sem a sua vontade, como podem imaginar, a minha avó e os seus irmãos ressentiam-se muito dela. A Mama Delia já morreu há 40 anos, mas as histórias sobre ela continuam a ser contadas em todas as reuniões de família. Dizem também que toda a gente na minha família, a minha avó, que se a conhecessem diriam que estou a mentir, ela é um amor, e os seus filhos, herdaram o seu gene colérico que se manifesta de vez em quando de uma forma explosiva e memorável. Os meus bisavós tiveram 4 filhos, mas só um é relevante para essa história. José não é o seu nome verdadeiro. José era o segundo e o mais rebelde de todos, aquele que não suportava os maus tratos de Mama Delia e que lhe dava a entender isso a toda hora. Foi o único que lhe fez frente, consequentemente, o que mais sofreu. Foi quando José fez 15 anos que decidiu nunca mais se deixar maltratar ou ser maltratado por ela. E, claro, a Mama Delia tinha algo a dizer sobre isso. Não sei exatamente os pormenores, mas houve uma coisa que o meu tio fez que a perturbou profundamente. Anos antes, a Mama Delia teria respondido com trelas e gritos, mas como meu tio já tinha 15 anos, era mais alto e mais forte do que a mãe dela, teve de recorrer a uma tática alternativa. Decidiu chamar um polícia à casa. E quais foram as suas instruções para o polícia? Dar ao meu tio a maior tarefa da sua vida. Esse foi o último dia em que o meu tio-avô viveu em casa dos pais. Mas na minha terra, a família é a coisa mais importante, impossível de escapar. 4 anos mais tarde, os meus bisavós tinham se mudado para sua nova casa, noutra zona da cidade. Ao lado deles, viviam os cordobeses. Os pais, pessoas normais, mas o filho, Rubem, era outra história. Rubem tinha cerca de 25 anos. O Rubem não estudava, nem trabalhava ou ajudava nas tarefas domésticas, não sei se é verdade, mas posso imaginar. O Rubem gastava todo o seu tempo e energia em duas coisas: aumentar a sua massa muscular até parecer um Arnold Schwarzenegger andino e insultar os meus avós sempre que os via andar na rua. O meu pai não me soube dizer porquê, talvez o Rubem fosse mesmo assim ou talvez a Mama Delia lhe tivesse dito ou feito alguma coisa, o que também não me surpreenderia. O que ele me disse foi que a agressividade do Rubem para com os meus bisavós era tão extrema que ele nem sequer os deixava andar no seu lado do passeio, alegando que era o dele. Os meus bisavós nunca fizeram nada a esse respeito. O meu bisavô teve o seu primeiro filho aos 46 anos e a minha avó aos 36, por isso já eram velhos nessa altura, e, por alguma razão misteriosa, também nunca contaram a ninguém o que se passava com o Rubem. É aqui que José entra novamente em ação. A sua relação com a mãe era tensa e conflituosa, o que não o impedia de os visitar de vez em quando para ver o pai e os 3 irmãos. Naquele dia, os meus bisavós regressavam à casa e é claro que os gritos, os insultos e a falta de educação obscena de Rubem os acompanharam quando abriram a porta de casa. O que ele não contava era que José estivesse a chegar no mesmo momento e que tivesse ouvido tudo. O mundo ficou primeiro negro e depois vermelho. Como um digno filho de Mama Delia, José explodiu. Atacou Rubem 3 vezes. Nas 3 vezes, com um golpe na cara, Rubem atirou-o ao chão sem esforço. Perante uma tal fera, qualquer outra pessoa teria abandonado a luta. José não o fez. José estava habituado à dor, ao sangue e às nódoas negras que ficaram semanas depois.
José tinha perdido medo do confronto há anos. José levantou-se uma última vez, sob os insultos e provocações de Rubem, e atacou. Não sei como o fez, talvez Rubem tivesse baixado a guarda, mas conseguiu acertar um pontapé na canela do seu adversário. Rubem não caiu completamente no chão, mas ficou desestabilizado. Rubem não sabia, mas já tinha perdido. O meu tio-avô subiu-lhe para as costas, como se montasse um touro bravo numa feira, agarrou-o pela cabeça e bateu-o repetidamente contra o pavimento. A cara esmagada, os dentes espalhados pelo chão e a torrente de sangue não foram suficientes para José. O que ele fez a seguir foi agarrar o Rubem pelos cabelos e arrastá-lo pela rua, 2 vezes, até que o meu tio-avô mais velho o impediu. A história termina com Rubem no hospital, com a cara irreconhecível e deformada, e com o meu tio a desaparecer durante uma semana para evitar qualquer tipo de retaliação. Os meus bisavós nunca mais tiveram problemas com o Rubem, embora a relação do José com a Mamadélia nunca tenha melhorado, apesar do que aconteceu. Juntei-me à ex do meu irmão para me vingar dele. Esta é uma longa história, portanto, prendam-se bem. Esse drama já tem alguns anos e aconteceu em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Agora que finalmente estou me recuperando, gostaria de compartilhar a pequena parte da vingança da qual ainda me orgulho muito. Para contextualizar, preciso contar um pouco da história de fundo. O resumo dessa sessão é que meu irmão é um pedaço de merda violento e manipulador para todos em sua vida. Eu, 24, morei com meu irmão, 25, por pouco mais de um ano de 2020 a 2021. Sempre fui muito próximo a ele, já que tínhamos idades muito próximas. Por muito tempo, me iludi achando que suas ações de merda eram aceitáveis. Quero dizer, todos os irmãos mais velhos batem em seus irmãos mais novos, certo? Cerca de 6 meses depois de morarmos juntos, ele começou a trazer sua nova namorada e, cerca de 4 meses depois, todos nos mudamos para um novo apartamento juntos. Eu me dava muito bem com a namorada dele, tínhamos personalidades muito parecidas, então as brincadeiras eram fáceis. Ainda falo com ela regularmente. Voltando ao assunto, meu irmão nunca foi um bom namorado, ele se separava das mulheres o tempo todo, mas é claro que todas elas são loucas, certo? Seria de se esperar que isso fosse diferente se ele estivesse disposto a assinar um contrato de aluguel com essa garota, mas não é bem assim. Eles brigavam o tempo todo, a ponto de eu sair do apartamento para passear com meu cachorro por algumas horas sempre que sentia que a tensão estava prestes a explodir. Houve até um incidente em que ele tentou atropelá-la com seu carro. Por fim, eles terminaram e ele a forçou a sair do apartamento de alguma forma, apesar de ela estar no contrato de aluguel. Acho que isso foi bom, mas foi uma pena ter quase perdido uma amiga, pois ele fazia birra sempre que ela aparecia para pegar suas coisas ou apenas para visitá-la. Não demorou muito para que tivéssemos novos vizinhos, 2 garotas de 18 anos e 2 rapazes com cerca de 21 anos. Meu irmão fez amizade com eles rapidamente. O único problema é que esses 4 eram homofóbicos, transfóbicos, racistas e trumpers. Para contextualizar, sou pan e não faço segredo disso. Durante quase todo o tempo em que moramos juntos, eu tinha uma pintura de brincadeira idiota de uma citação de TikTok que fiz pendurada na sala de estar. Um dia notei que, de repente, ele estava na minha mesa quando cheguei do trabalho. Não importa, talvez a fita de comando tenha se desgastado, então a pendurei de volta em seu lugar. No dia seguinte, cheguei em casa e, vejam só, o quadro estava de volta na minha mesa. Fui até a sala de estar e vi que ele e nossos novos vizinhos estavam bebendo e conversando sobre coisas desagradáveis. Eu lhe perguntei, o que está acontecendo com o quadro? Em vez de meu irmão responder, ouvi de uma das moças algo do tipo, algumas pessoas não querem que essa merda gay seja enfiada na cara delas. Imediatamente, pedi que ela saísse, porque não vou voltar para o armário, não para ninguém. Ela se recusou, então fiquei um pouco irritado, talvez a tenha chamado de vadia, se não o fiz, deveria ter feito. Depois da 3ª vez que pedi que ela fosse embora, meu irmão começou a dizer que simplesmente não gostava da pintura. Ele nunca teve problemas com ela durante 1 ano e meio. As coisas pioraram rapidamente. Sem entrar em muitos detalhes para não aborrecer as pessoas antes da parte boa da história, ele me agrediu.
No final da hora seguinte, eu estava com o nariz quebrado e duas grandes fraturas nas órbitas dos olhos. Ele ficou com um pequeno hematoma na parte de trás da cabeça, causado por um frágil varão de cortina com o qual tentei me defender. A polícia foi chamada, é claro, e de alguma forma, apesar dos indicadores físicos óbvios de quem era o bandido. Fui eu quem acabou preso naquela noite porque usei uma arma, o frágil varão de cortina. Minha mãe me buscou pela manhã e levou algumas coisas minhas e meu cachorro do apartamento. Desde então, estou morando com ela. Agora vem a parte da vingança. Cerca de uma semana depois, eu estava usando o telefone da minha mãe para alguma coisa e vi uma mensagem de texto do meu irmão sobre seus planos de dar uma festa em seu apartamento para o aniversário dele. Fiquei furioso. Como ele ousava agir como se não tivesse acabado de perder a única pessoa que o apoiou apesar de suas ações abomináveis durante anos. Então, elaborei um plano simples, mas eficaz. Liguei para a ex dele, que ainda morava na mesma cidade, e pedi que ela passasse no complexo de apartamentos para ver se ele estava fazendo o que eu suspeitava, servindo bebidas alcoólicas para menores. Lembre-se de que 2 dos vizinhos tinham menos de 21 anos. Ela ficou mais do que feliz em atender ao pedido depois do abuso, da manipulação e do vinho dele. A noite chegou e mantivemos contato, e ela confirmou que havia um monte de gente lá, inclusive as 2 meninas menores de idade. Então, iniciamos a segunda fase, ela chamou a polícia, e eu tive que ficar de fora devido à ordem de proteção que a cidade impôs contra mim enquanto meu caso estava sendo resolvido. Normalmente, eu detestaria chamar a polícia em uma festa, mas, caramba, eu estava com raiva, e ainda estou. No final da noite, ele estava sendo acusado de servir, 5 pessoas menores de idade, estava enfrentando uma multa que não podia pagar e um despejo devido aos vários incidentes envolvendo a polícia. Desculpe-me pela longa história, mas talvez você tenha se divertido um pouco. Pessoalmente, acho que não fui longe o suficiente. Ainda não tenho contato com meu irmão e ainda estou lutando contra o transtorno de estresse pós-traumático da noite, mas espero que esse ato de catarse me ajude a me curar um pouco mais. Ladrão de almoço ganhou uma sobremesa. Anos atrás, eu tinha um ladrão de almoço. Por volta da 12ª vez que reclamei com o RH sobre pessoas que roubavam meu almoço, relatório obrigatório a cada 3 ou 4 casos, eu estava sentindo que nada estava sendo feito e eu ainda tinha que comprar algo para comer. Eu estava reclamando com meu médico no check-up anual e ele sorriu dizendo: "Então você está com prisão de ventre?" Eu era burro e disse não. Por quê? Ele me receitou um laxante com instruções para misturá-lo com a refeição para obter o máximo efeito, e nesse momento eu já sabia qual era o plano. Gostaria de poder dizer que eles se borraram nas calças, mas não, eles comeram meu sanduíche com molho especial de abacate. Cerca de 1 hora depois do almoço, fui ao RH e relatei 2 coisas. Meu almoço foi roubado novamente, 2 minha medicação foi roubada. RH, então você foi atacado pelo ladrão de almoço novamente, seu remédio estava na bolsa? Eu, sim, tenho tido alguns problemas digestivos e meu médico receitou um laxante potente e me aconselhou a misturá-lo à minha refeição do meio-dia. O RH ficou branco. Você o quê? Eu, sorrindo, eu misturei um laxante de grau de prescrição com minha comida, de acordo com as ordens do médico. Como o roubo de medicamentos prescritos é um crime, a polícia foi chamada e encontrou o chefe de um departamento do outro lado do prédio se borrando de medo. Ele estava furioso e me acusou de envenenar sua comida. Eu perguntei, em que momento você teve a ideia de que a comida era para você? E continuei, além disso, agora não tenho mais a medicação que me foi receitada para minha doença. Foi nesse momento que ele percebeu que tinha feito besteira e calou a boca até conseguir um advogado, pelo que me disseram, cidade pequena. Um dos meus amigos do ensino médio assumiu o lugar dele. Eu posso fazer e comer minhas sanduíches e não tenho a menor ideia de para onde o ladrão do almoço foi depois das multas e do serviço comunitário. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!